gameplayzinha de fundo, canalzinho Fuinha Racing. Eu sou o Fuinha e o vídeo de hoje é sobre Need for Speed Unbound. Antes de mais nada, para de economizar like, solta o dedo e aproveita para se inscrever também no nosso canal. Need for Speed Unbound chega oficialmente amanhã, dia 2 de dezembro, mas para quem comprou na pré-venda já está podendo desfrutar o game desde o dia 29. O game está disponível na PSN pela bagatela de R$ 338, na edição básica, e na edição especial Palace por R$ 398. Tem alguns itens cosméticos extras em ambas as edições, 150 mil moedas, alguns carros disponíveis, mas isso é a problemática aí da geração atual de consoles, né? O preço dos games. Quando saíram os primeiros vídeos, a gente ficou com um pouquinho de medo, né? De receio, principalmente em relação àquelas paradas de personagem cartoonizado, efeitinho de quadrinhos nos carros. O pessoal virou a cara, eu também. Mas a real é que ficou bem maneiro, bem maneiro. Eles arriscaram, conseguiram acertar, e principalmente porque é possível desligar esses atributos caso você julgue que estão atrapalhando, mas não está atrapalhando, tá muito legal, isso ficou muito forte, muito forte. E tudo se conversa legal, porque você tem uma história que te ambienta bem, apesar de ser um pouquinho repetitiva, mas entretém bastante. A ambientação que simula uma Chicago fictícia, né, que se chama Lake Shore, também ficou legal. E os gráficos, né, que são absurdos. Confesso que eu também fiquei com um pouco de medo em relação a como que a engine ia responder em relação à ambientação noturna do game, mas ficou animal, tá muito legal, tá muito bem feito o jogo, então dá para aproveitar bastante aí a capacidade dos consoles da nova geração. É uma pena que o jogo tenha ficado limitado a 60 FPS, mas também não era algo que a gente esperava que seria diferente, né? Então isso aí entregou exatamente o que a gente esperava, e sinceramente é o de menos, né? Até porque é um jogo arcade, então acho que isso não atrapalha. Tem também uma quantidade de carros bastante decentes, são mais de 140 carros contra, por exemplo, 123, né, do Need for Speed Heat, e são mais de 10 mil opções de customização dos carros. Isso ficou muito legal. Acho que talvez o único ponto aqui em referência aos carros é a saída da Toyota desse tipo de jogo, né, em que eles entendem que a marca deles não deve estar atrelada a corridas ilegais de rua. Então eles continuam sem estar com os carros aí que o pessoal sempre ama, né? São os carros da Toyota para corridas de rua. Mas, enfim. Na parte de melhoria e customização dos veículos, a gente tem bastante opção agora para montagem ali de um setup mais adequado para cada tipo de desafio que você vai fazer durante a corrida. Então, isso ficou muito maneiro, porque você mistura um pouquinho do arcade com um pouquinho de simulação. Então, isso surpreendeu bastante, principalmente aqueles que são mais apaixonados aí por jogos de simulação, mas continua sendo fácil você fazer todos esses setups, as customizações, não tem nenhum segredo, e o principal, né, você pode driftar com qualquer tipo de carro. Mas é óbvio que tem lado negativo. Eu não ia deixar de falar que o jogo veio com alguns bugs bem críticos, né, como alguns crashes, quedas de FPS, pessoas que não conseguiram resgatar os pacotes especiais de pré-venda, mas em geral o game tem bem menos bugs do que outros jogos publicados pela EA, então eu acho que é um ponto positivo para a desenvolvedora Criterion. A gente testou o game no PS5 com o controle DualSense, e apesar de ter uma responsividade decente, eu acho que não explora todos os atributos do controle, principalmente, e deixa a desejar comparado a outros jogos de corrida que estão disponíveis para PS5. Então, toda a parte de responsividade áptica, o próprio force feedback dos gatilhos do controle ficaram muito aquém das expectativas. E, cara, nem se fala do volante, né? Quando a gente testou no volante, a responsividade é péssima.
né? Não tem quase force feedback, você não tem a customização dos botões, os próprios pedais ali você não consegue controlar um pouco da sensibilidade, então isso realmente deixa muito a desejar em relação a outros jogos arcade. Mas e aí, será que vale a pena? Compro ou não compro? Cara, a real é que o jogo não prometeu muito e entregou bastante. O jogo tá muito maneiro, o game tá forte, tá estiloso, jogabilidade muito legal, vale muito a pena. Existem muito mais lados positivos do que negativos, todas as reviews estão muito bem, estão falando muito bem do jogo, então assim, na minha opinião, vale muito a pena. Mas conta aí então pra gente nos comentários se vocês estão jogando o jogo, se pretendem comprar, e óbvio, né, sempre respeitando a opinião do coleguinha. Tá? Siga a gente também no Instagram e no Twitter, @fuinharacing, e é isso aí.